Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o físico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Ado Jório. Ado, nesse bloco agora eu queria falar mais diretamente, mais objetivamente do seu trabalho como cientista, não é? Você está profundamente ligado à nanotecnologia e desenvolve, inclusive, desde 1999, pesquisas com nanotubos de carbono. Eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, o que é a nanotecnologia e depois como tem sido realizada essa pesquisa, quais objetivos dela, não é? E quais resultados já foram alcançados nesse trabalho. Certo. Bom, a nanotecnologia, ela é a tecnologia, vamos dizer assim, que trata de estruturas, a gente chama, né, de estruturas nanométricas, que são estruturas que são do tamanho de uma molécula. Tá? Então, o objetivo da nanotecnologia é ter o controle de estruturas nessa dimensão. É um mundo mais do que microscópico, né? Mais do que microscópico. Menor do que essa isso, visão. a escala é o metro, o milímetro, o micrômetro e o nanômetro. Então, o nanômetro ele é 1000 vezes menor do que o micrômetro. Nossa, né? Que por sua vez é 1000 vezes menor do que o milímetro? Que é o milímetro, que é 1000 vezes menor do que o metro. Nossa Senhora, é impensável isso, né? Mas já está no nosso dia a dia, essa que é a verdade, né? Se você pega hoje a evolução dos bloqueadores solares, por exemplo, isso já é retrato da nanotecnologia, né? A gente, nos primórdios, era fator 6, era fator 15, hoje já tem fator 60, etc. É verdade. Se você pega os nossos computadores, que hoje têm uma velocidade estrondosa, quando a gente era criança nem existia quase, é verdade. Isso é nanotecnologia. Né? Então, na verdade, a nanotecnologia já está na nossa vida, mas está agora numa transição de um controle muito mais absoluto a ponto de se conseguir chegar, por exemplo, em medicina, em biologia, de você fazer carreadores de droga para pontos específicos do seu corpo, onde pode ter uma doença, um câncer. Né? Então, é o controle da natureza nessa escala. Entendi. E com relação à sua pesquisa, né, com os nanotubos de carbono, por que o carbono e quais são os objetivos dessa pesquisa e que resultados você já pode ter encontrado? O nanotubo de carbono, especificamente, o carbono ele é muito interessante. Né? Ele, assim, o diamante você vê como a coisa mais dura que existe. Né? O grafite está no nosso dia a dia, o nosso corpo, as nossas moléculas e coisa, quase tudo é carbono. Então, o carbono ele tem um poder de, deixa eu chamar de mutação, ou a gente chama de hibridização, tá certo? Muito grande e gera propriedades muito fabulosas. E os nanotubos de carbono são estruturas nessa escala que têm propriedades térmicas, mecânicas, de transporte muito eficientes. E o trabalho que eu desenvolvi, que dá respaldo à ciência que eu tenho e esse título da Thomson Reuters, ele é na caracterização das propriedades desse material. Então, o material ele é descoberto, ninguém entende as suas potencialidades e o trabalho que eu faço é um trabalho de caracterização das propriedades dele. Ou seja, a partir do seu trabalho, outros cientistas poderão desenvolver inúmeras outras questões relativas à utilização do carbono. Exatamente. Certo. Exatamente. Agora eu queria saber o seguinte, quais são, na prática, no dia a dia, as contribuições mais significativas da nanotecnologia hoje, né? Como é que as pessoas podem perceber que elas estão sendo beneficiadas verdadeiramente e objetivamente pela nanotecnologia? Certo. Eu te dei 2 exemplos, né? Um é o computador, né? Que os transistores, os elementos básicos que tem no computador hoje, a dimensão deles é 11 nanômetros por aí. Tá? Eu te dei o exemplo do bloqueador solar, mas cosméticos em geral. Né? Então, assim, a eficiência dos cosméticos em geral, seja para bloqueios, seja para melhoria da pele, etc., são estudos de você controlar partículas nanométricas num fluido, produzi-las. Outros exemplos são o desenvolvimento de fármacos. Você desenvolver também, por exemplo, você pega dá um exemplo, né, uma bicicleta muito leve hoje em dia, né? Isso são fibras de carbono, isso tem já um componente de pesquisa com nanotecnologia. Mas você falou uma coisa que eu acho que é interessante para todo mundo entender melhor. Você disse que na medicina, a nanotecnologia tem auxiliado na questão de desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, mais
digamos, mais precisos no combate a determinadas doenças, diminuindo, inclusive, eu imagino, então, aqueles velhos e impensáveis, indesejáveis efeitos colaterais. Perfeito, perfeito. Como que é essa questão? E o câncer também você citou, né? Isso, tem duas vertentes aí. Uma é essa que você abordou, existe o carreamento de drogas para um local específico, então você pega uma droga que, em geral, você injeta no corpo, ela se espalha pelo corpo inteiro, você associa ela a uma nanoestrutura que vai a um local específico. Ou seja, ela vai direto naquele ponto e não afeta o restante do corpo. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso é uma possibilidade. Sim. A outra possibilidade que já tem sido, que está em desenvolvimento, é o que eles chamam de Lab on a Chip. O Lab on a Chip é um laboratório dentro de um chip. Então, você pode fazer, por exemplo, um diagnóstico clínico, que hoje é feito quimicamente e com a nanotecnologia nessa estrutura de Lab on a Chip, você vai ser capaz de detectar vírus ou moléculas ou qualquer coisa no seu corpo numa proporção muito inferior à que é possível detectar hoje. Né? Então, são diversos desenvolvimentos que potencializam a nossa capacidade de intervir na saúde, na doença. Daí a importância que se dá hoje à nanotecnologia, né? Um grande fator é esse. E além dessa questão dos benefícios da nanotecnologia, você declarou que a nanotecnologia ela pode provocar avanços e mudanças significativas na sociedade do século XXI. Certo. Não é isso? Certo. De quais mudanças especificamente você estava falando? Vamos falar um pouco do passado e do futuro. Sim, né? Eu já te disse essa linha do tempo. A mudança que o computador foi na sociedade é uma coisa inegável. Né? E quando se fala de computador e nanotecnologia, me vem imediatamente o Japão, que faz todas aquelas miniaturizações, né? Exatamente. O Japão, Coreia, os orientais, eles são muito bons em pegar uma tecnologia, aprender aquilo e transformar em frutos, né? Vamos dizer assim. É verdade. Agora, futuristicamente, vamos dizer assim, existe sempre, né? Não existe até, existe sempre uma preocupação com aonde que a gente pode ir com isso. Existem filmes de ficção científica onde você controla agora o nascimento do neném, quais as propriedades, quais as características que o seu filho vai ter. Então, assim, quando você pensa nos frutos que isso vai ter, que a nanotecnologia nos trará, eles são quase ilimitados, tá? Porque você chega até o ponto de ter controle molecular, tá certo? E com isso traz então para a gente uma responsabilidade que o cientista tem que ter, que a sociedade, éticas, questões éticas, etc. Mas nos traz também vamos dizer assim, a alegria, né, de que a gente vai poder ter uma vida muito melhor do que temos hoje, que já é muito melhor do que há 100 anos atrás e por aí vai. É verdade. Você também está envolvido com uma pesquisa que eu achei interessantíssima, porque ela faz uma ligação entre o ancestral e o que virá ainda, né? O futuro ainda, que as terras pretas, né? Lá da Amazônia, cultivada pelos índios, e que são extremamente férteis, e que já foi descoberto que elas são férteis assim pela maneira como os índios manejam o meio ambiente, né? E conseguem absorver ou fazer com que esses terrenos eles tenham suas propriedades bastante desenvolvidas, né? Fertilizadas, né? Eu queria que você me explicasse como é que é essa sua pesquisa, não é? E o que você tem observado em termos de diferenciais nessas terras pretas lá dos indígenas da Amazônia. Esse tema tem dois aspectos muito interessantes. Um é você vê que a gente aprendia na escola, não sei se aprende ainda, que o índio brasileiro é muito pouco evoluído, né? Comparado com os incas, existe esse preconceito, sim. Isso, na verdade, está relacionado à falta de ruínas na Amazônia. E a verdade é que você não precisa construir grandes edificações para viver na Amazônia, né? Se você vai viver no alto de uma montanha, você precisa. E hoje você sabe, então, que os índios pré-colombianos, eles eles modificaram a terra para a agricultura. Sim. Ou seja, eles estavam fazendo nanotecnologia 500 anos atrás. Né? Sem ter os equipamentos que nós temos hoje, exatamente, o que é mais impressionante. Exatamente. Né? Mas a grande diferença da atualidade, vamos dizer assim, é você entender como que isso era feito, tá certo? Porque eles tinham uma coisa empírica, logicamente, que foi feita, foi perdida. Né? Sim. Hoje,
muita gente adiciona carbono na terra para melhorar a produtividade, a fertilidade, mas nunca tem um resultado similar ao que existe nessas terras. E quando a gente aplicou métodos que a gente aprendeu com nanotubos de carbono, com outras áreas que não tinham relação alguma com a ciência de solos, vamos dizer assim, a gente descobriu a estrutura dessas terras e isso nos leva à possibilidade de reproduzi-las. E isso é muito interessante. Com a mesma condição de fertilidade das terras pretas dos índios. Porque existe o que é responsável por isso é o carbono que está na terra, que tem uma nuance muito específica desse carbono, que ele casa de forma nanométrica a estabilidade necessária para você viver num solo tropical, que é um solo de muita chuva, de altas temperaturas e coisa, com a capacidade reativa que você precisa para a troca de cátions para você ter a fertilidade da terra. Né? Hoje a gente entende isso, então você pode trabalhar de forma a reproduzir essas condições. E melhorar condições de solos. E isso foi construído com uma ciência básica em física que não tinha nada a ver com essa aplicação. Isso mostra a importância da ciência, como que ela se alimenta de forma, às vezes, até caótica. Maravilha. Bom, nós vamos ter que interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que temos muito ainda a discutir com o nosso doutor em física, o Ado Jório. Não saiam daí, a gente volta já.